Fala galera, beleza? Gutão na área, preparado para a gente desenrolar mais um temaço importantíssimo para a gente. Dilatação térmica. Quando você vai na essência, né, lá no estudo da resistência dos materiais, estudando um pouquinho sobre os fenômenos dos materiais, sobre os materiais, a gente vai ver o conceito de dilatação térmica sendo definido como variações dimensionais devido à variação de temperatura. Veja, variação dimensional, variação de temperatura. Apesar de no dia a dia nós usarmos o termo dilatação para expansões, dilatação na essência compreende qualquer variação de dimensão, de acordo com a variação de temperatura. É claro, normalmente, quando eu aqueço, quando há um aquecimento, um aumento da temperatura, o cara tende a expandir. Porém, quando há um resfriamento, ele vai contrair. É isso que você precisa analisar comigo aqui. Eu tenho um corpo qualquer. O que constitui a matéria, a gente sabe que são partículas. E essas partículas possuem um certo grau de agitação. E como é que você mede esse grau de agitação? Através de uma escala de medida chamada temperatura. Beleza? Fechou. Marrom. Eu tenho, no primeiro caso, uma variação de temperatura maior que zero. O que eu quero dizer? Que eu tenho uma variação de temperatura positiva. Nesse caso, então, nós estamos tendo um aquecimento. Quando eu tenho um aquecimento... Show? Beleza. Quando eu tenho um aquecimento, as minhas partículas tendem a ficar mais agitadas. Elas estão recebendo energia e aí tendem a ocupar mais espaço. Beleza. À medida que esse cara vai ocupando mais espaço, eu vou perceber o seguinte: opa, se houve um aumento da temperatura, eu vou perceber então no meu corpo uma expansão. Tudo bem? Expansão essa que nada mais é do que uma dilatação positiva. Tudo bem? Agora, no contexto, não é só isso que acontece. Quando a gente tem um resfriamento, aí tu pensa, eu estou tirando a energia das minhas partículas. Logo, elas tendem a ocupar menos espaço. E se a minha partícula começa a ocupar um espaço cada vez menor, essazinha querendo um espaço menor, essa aqui menor ainda, essa aqui um outro espacinho menor, essa aqui, vai tirando um pouquinho de espaço de cada uma. O que vai acontecer? Para ΔT menores que zero, nós vamos perceber contrações. Tudo bem? E ao perceber essas contrações, eu tenho, na verdade, uma dilatação também, só que é uma dilatação negativa. Tá ok? Então, não entenda simplesmente dilatação como expansão. Isso pode criar problemas para você lá na frente. Guto, e quais são os fatores que interferem na dilatação? Eu tenho que olhar o seguinte: dentro do nosso sisteminha, o cara não precisou de mais espaço porque cada partícula precisou de mais espaço. Tu imagina se aqui eu tivesse o dobro de partículas, então. Eu precisaria oferecer o dobro de espaços a mais para esses caras, como um todo. Então, a quantidade de partículas que eu tenho no meu sistema inicialmente interfere diretamente no quanto o cara vai expandir e no quanto ele vai contrair, tá ok? Quando eu falo do tipo de material, eu poderia ter esse mesmo corpo aqui com a mesma quantidade de partículas, só que ora feito de madeira, ora feito de metal, certo? Eu esquentei o cara, eu aqueci ele. Quais partículas que estão mais livres, né? Onde eu tenho mais elementos livres, que logo que ganhar energia, logo vão se agitar. Quem que vai fazer isso? Nos metais, né? Porque os metais têm ligações, sempre ligações fraquinhas, né? De baixa eletronegatividade, a interação é pequena, aquela coisa assim, vai. Show? Agora, quando esse cara resfria também, tira a energia dele, tudo bem? E logo vai murchar. Quando você está falando da madeira, quando você fala da borracha, que você faz ligações mais fortes, né? Esse cara vai expandir e contrair menos. Então, os metais, normalmente, sofrem maiores dilatações. Então, beleza. Dilatações positivas e negativas. Isso é um ponto importante, tá? Quando a gente fala de dilatação, a gente se refere a líquidos e a gente se refere a sólidos. Em momento algum aqui, a gente vai estar falando de gases. Por quê? Eu estou falando com você que eu estou variando as dimensões devido à variação de temperatura. Ei, foca em mim. Devido à variação de temperatura. Então, só vai mudar as dimensões quando varia a temperatura. E tu tem que lembrar que os gases não variam as dimensões só com a temperatura. Os gases também sofrem variações dimensionais, justamente por não terem forma nem volume definido, né? Quando eu vario também
a pressão sobre eles. Então, dilatação térmica você só vai estudar sobre líquidos e sólidos, ok? Bom, então o tipo de material você viu também que interfere, obviamente, a variação de temperatura, que é o fator limitante ali para dizer o quanto que esse cara vai variar. Vale lembrar o seguinte, quanto mais partículas, mais eu dilato, expando ou contraio. Quanto maior for o grau de liberdade das minhas partículas, o espaçamento entre elas, vários fatores vão estar associados aqui, mas quanto maior for o meu coeficiente de dilatação, maior vai ser a minha contração ou maior vai ser a expansão dele, e obviamente também diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais aumenta, mais eu expando. Tudo bem? Quanto mais diminui, mais o contrário. Ok? Beleza. Então, com essa equação, isso aqui eu chamo de equação geral da dilatação. Você vai resolver qualquer questão de dilatação, qualquer um, relacionando esses três fatores. Dilatação é a medida inicial da substância, porque a medida inicial é que vai estar associada à quantidade de partículas, vezes o coeficiente de dilatação, que é um fator de proporção, tá? Da minha dilatação referente a cada material. Cada material tem o seu fator de proporção, portanto, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Não vai me usar o coeficiente de dilatação da água para o ferro, do ferro para o alumínio, cuidado, tá ok? Vezes a variação de temperatura. Com isso aqui você resolve qualquer tipo de dilatação. Só tem que tomar cuidado, que existem algumas substâncias que vão ter o que a gente chama de dilatação anômala. O que seria dilatação anômala? Anômala vem de anormal, tudo bem? Ela não respeita isso aqui, pelo menos sempre, tá? Não, nem sempre ela vai respeitar essa relação de dilatação que eu estou falando com vocês. Isso vai acontecer com o ferro, com a água, com o bismuto, com o antimônio, certo? Esses caras, num determinado momento, pelo menos numa faixa de variação de temperatura, no resfriamento, ele ao invés de contrair, ele expande, e no aquecimento, ele ao invés de expandir, ele contrai. Tudo bem? Do contra, tipo o cunhado na tua festa de aniversário, certo? No final de semana, tá ok? O que acontece? Pensa na água comigo, por exemplo. A água está aqui, quentaça, quentão, todo mundo agitado, a molécula de água aqui, a molécula de água aqui, show de bola. Tá quentão. Tá quentão. Tu começa a resfriar. Aí o que começa a acontecer com a agitação? Tá diminuindo. E como a agitação está diminuindo, elas vão se aproximando. Ó, elas estão se aproximando. Só que tu sabe que a molécula de água é uma molécula polar ou apolar? Certo? Ela é polar. Então, se ela é polar, ela tem carga elétrica. Corre lá no vídeo de eletrostática para você lembrar do princípio da interação eletrostática. Carga de mesmo sinal, semelhante, repele semelhante. Então a molécula vem aproximando, a outra molécula vem aproximando, e aí lembra que quando eu vou diminuindo a distância, a força elétrica vai aumentando. E tem outros fatores também, que na química a gente aborda com um pouquinho mais de profundidade. Mas o que acontece? A molécula vem aproximando, quando chega a uma determinada distância, ela dá um porradão e elas se afastam. Certo? Quando esses caras se afastam, ele está expandindo. Ele não está expandindo porque a temperatura está aumentando, mas sim porque existe uma força de repulsão entre eles grandaça e violenta, tá certo? Toma cuidado, principalmente com as provas mais conteudistas, as bancas que gostam mais de teoria. É importante tu dar uma olhada nesses caras. Valeu? A gente volta daqui a pouquinho para poder falar dos tipos de dilatação que a gente encontra. Valeu!